Boa noite a todos. É um grande prazer, em nome do programa de pós-graduação em Sociologia e da revista Sociologia, vinculado ao programa de pós-graduação em Sociologia da URGS, iniciar uma série de discussões sobre temas contemporâneos a respeito de questões sobre as quais nós, sociólogos, temos muito a dizer e queremos dizer, ainda mais porque são temas que nos são muito caros. Nada poderia ser mais adequado, mais atual, para começar essa iniciativa, do que tratar do tema do racismo, que tem chocado a todos nós, não é de hoje, é um tema que, como todos nós sabemos, nunca foi resolvido, ainda vai demandar muita luta para ser resolvido, mas depois do que aconteceu nos Estados Unidos, do que aconteceu agora, recentemente no Brasil, e na verdade do que acontece o tempo inteiro, no Brasil, nos Estados Unidos, em todo o mundo, a gente precisa falar sobre isso, a gente não pode calar sobre isso. E nada mais justo do que chamar pessoas que têm dedicado suas vidas a estudar o tema do racismo e a militar também contra o racismo, nos movimentos antirracistas. A gente vai contar hoje à noite, portanto, com a participação do professor José Carlos dos Anjos, do programa de pós-graduação em Sociologia, da professora Luciana Mello e o professor Karl Mosma. Os três são professores do programa de pós-graduação em Sociologia e vão nos ajudar a entender um pouco essa problemática que tem chocado a todos nós. Bem, sem mais delongas, gostaria de começar perguntando para o professor Karl. Professor Karl, a gente acompanhou todos muito chocados o que aconteceu nos Estados Unidos, que está repercutindo no mundo inteiro. Existem manifestações marcadas agora, inclusive no Brasil, mas o senhor poderia nos ajudar um pouco a entender a violência policial racista nos Estados Unidos e traçar um pouco algum paralelo com a violência policial e o racismo aqui no Brasil? Boa noite, professor Karl. Convite e por organizar esse evento. Eu acho que tem vários paralelos entre o Brasil e os Estados Unidos, mas óbvio que duas sociedades escravocratas, não, de origem e que vivem com os desdobramentos disso até hoje. E se pode dizer tranquilamente que o desenvolvimento das forças policiais em ambos os países está muito relacionado com os esforços para controlar escravos em primeira instância e depois para controlar negros livres. Sem entrar em muitos detalhes, não, algumas das primeiras patrulhas policiais nos Estados Unidos eram explicitamente para prender escravos fugitivos, e depois da abolição naquele país, a polícia era usada rotineiramente para forçar os negros a trabalhar para os grandes fazendeiros no sul, usando as leis anti-vagabundagem, que eles só implementaram na época da colheita, no resto do ano não prestavam muita atenção. E as prisões também, as prisões reimplantaram trabalho escravo, não, em obras públicas. E tem fenômenos, forças policiais urbanos surgiram junto com o crescimento da população de negros livres nas cidades. A Guarda Nacional foi usado para reprimir quilombos, para reprimir rebeliões de escravos. No meu trabalho sobre o interior paulista, na Primeira República, os destacamentos policiais do interior do estado eram usados para controlar negros e imigrantes, basicamente, não? Os dois grandes grupos vistos como problemáticos. E hoje, em ambos os países, tem esse problema que nunca acabou, de violência policial direcionado prioritariamente contra negros. E forças policiais que
definem seu principal dever como proteger cidadãos de bem, que são os brancos, contra o crime e selvageria dos negros, não? O que eles enxergam assim, não? Na cultura interna da polícia. Em ambos os países tem uma cultura de impunidade dentro da polícia, não? Cultura corporativa muito forte. Nos Estados Unidos é um pouco mais organizado, no sentido que os sindicatos policiais são muito fortes e tem leis explícitas protegendo a polícia contra processos, especialmente o civil, não? Mas tem ampla impunidade em ambos os casos. As polícias agem como uma espécie de gangue ou de crime organizado e não temem muito as possíveis consequências legais de violência. Agora, dito isso, o problema de mortes pela polícia é muito maior no Brasil que nos Estados Unidos. Isso é uma coisa para pensar. Porque se vê muito mais protesto contra essa violência nos Estados Unidos que no Brasil. Mas eu fiz uns cálculos rápidos e só no ano 2019, o número de pessoas mortas pela polícia no Brasil equivale mais ou menos ao número morto pela polícia nos últimos 7 anos nos Estados Unidos, que é um país com 50% mais população que o Brasil. Agora, eu também posso... Tem algumas coisas que chamam a atenção nos protestos recentes nos Estados Unidos e realmente me surpreenderam de forma positiva e são diferentes, não? Da ideia que estamos num momento novo e são coisas que ainda não aconteceram no Brasil. Mas, primeiro, tem protestos em muitas cidades simultaneamente, não tem emergência de um movimento que realmente é nacional, com alguns desdobramentos internacionais, aí não sei exatamente o que está acontecendo. Temos que levar em conta que tem muitos norte-americanos que moram na Europa, por exemplo, e podem ser eles mesmos os núcleos das manifestações ao redor dos consulados e agregam outros nacionais. Mas a outro aspecto que é algo novo é a participação de muitos brancos nessas manifestações nos Estados Unidos. Em algumas cidades do interior, a grande maioria é branca. Sempre houve alguns brancos, simpatizantes, apoiadores que apareciam nas manifestações. Mas me parece que tem algo diferente acontecendo ali também. Então, como é que podemos explicar isso, não? Além do vídeo particularmente chocante, não, que serviu de catalisador desse movimento que se vê agora, que é um vídeo de um negro sendo morto, assassinado, apesar do fato que números pessoas ao redor estão implorando ao policial, dizendo, está matando, e não tem resistência nenhuma, não tem ambiguidade nenhuma, ninguém pode alegar que ele tinha arma ou algo assim, como em outros casos. Então, o que está acontecendo? Eu acho que uma parte disso é fruto do surgimento do movimento Black Lives Matter, que é a partir do assassinato de Trayvon Martin e especialmente dos eventos de Ferguson, Missouri, de 2014. O que é Black Lives Matter? Não é exatamente um movimento nacional, é uma rede de movimentos locais, não de organizações locais, mas é uma rede de gente que está em contato. E cada grupo nas suas próprias cidades chamando para as manifestações, do que eu consigo entender das coisas que eu ando lendo.
outra coisa algumas outras coisas que precisamos levar em conta, que na atual pandemia os negros estão sofrendo muito mais que os brancos nos Estados Unidos. O número de mortes é algo como 2 vezes maior em proporção à população. Isso por alguns motivos relativamente evidentes. Os negros são muito mais tem muito maior representação entre os trabalhadores ditos essenciais, trabalhadores de saúde, trabalhadores de supermercados, de transporte urbano, etc. Além de ter mais problemas de saúde, pelas condições de vida e por não ter igual acesso à saúde, tem um bom número dos negros dos Estados Unidos que não tem seguro-saúde nenhum. A taxa de desemprego, que aumentou muito para toda a população, aumentou mais para os negros que para os brancos. Então, tem um conjunto de coisas. Aí tem a violência policial em resposta às manifestações, que é muito variado, porque as polícias nos Estados Unidos são municipais, em geral. Então, muito depende em que cidade estão, mas alguns são super violentos. Aí essa incentiva mais manifestação contra a violência policial. Além disso, desde 11 de setembro, tem um processo de militarização das polícias nos Estados Unidos, em que eles podem comprar equipamento do exército, equipamento já usado pelo exército, e tem cada vez menos restrição, menos direito do cidadão de não ser parado e sujeito a buscas. E é claro que essas práticas da polícia afetam muito mais a população negra e a população latina também. Então, uma primeira coisa, mas um certo número dos brancos que estão protestando juntos são latinos, sem dúvida, nas grandes cidades. Mas também tem os outros brancos, e os outros brancos já aqueles que são mais esquerda, que participam em protestos, já experimentaram a violência policial em pele própria, em todas as manifestações, o Occupy Wall Street, etc. Já tem uma certa raiva contra a polícia entre o tipo de branco que vai à manifestação, os jovens, universitários, etc. E talvez maior, isso é uma especulação minha, mas maior compreensão em certas partes da população branca do que os negros passam, as mãos da polícia. Tem um fenômeno que eu acho que, bom, além de ambos os lados, os negros e brancos, tem o fator presidente Trump, que já tem mais de 3 anos e muita gente tem um acúmulo de coisas, mas entre eles o racismo escancarado, e toda hora tentando mobilizar a base de apoio dele em função do racismo. E, ao mesmo tempo, tem os movimentos que se pode chamar mais de movimentos de branco dos últimos anos, que serviram para mobilizar um certo ativismo branco nacional, o Occupy, e sobretudo as 2 campanhas presidenciais de Bernie Sanders. Aí se juntam as coisas em certo momento, em 2016, quando os ativistas de Black Lives Matter aparecem nas comitivas, nos eventos de Bernie, e forçam ele a ouvir o que eles têm a dizer.
o mérito dela, eles deixaram, ele deixou falar e ouviu e aprendeu, não? Ela e vários dos seguidores dela. Então, tem uma certa confluência dos dois movimentos, e aqui podemos. E os dois não são exatamente movimentos tão organizados, mas é uma redes, não, de gente. Aí eu acho que dá para entender um pouco melhor esses fenômenos. Agora, em relação ao Brasil, não, por que isso não está acontecendo no Brasil? Aí temos que pensar. Não, o problema é muito pior. Né? Vamos falar um pouco com a Luciana José Carlos sobre o Brasil e depois a gente retorna, então. Professora Luciana, o professor Cal já apontou os elementos muito presentes da violência policial, e a gente vê isso tanto nos Estados Unidos e talvez veja ainda mais no Brasil, mas também existem práticas de racismo que não são tão manifestas, que são dentro de casa e às vezes resultam, como a gente viu agora nesses últimos dias, na morte de pessoas negras nas situações em que a gente menos imaginaria no contexto de uma casa. Você poderia dialogar um pouco com nós sobre essas múltiplas expressões do racismo que você identifica? Bom, boa noite a todos que estão na live, boa noite aos colegas. Eu, em primeiro lugar, queria parabenizar o programa de pós-graduação pela iniciativa de trazer esse tema para o debate. E respondendo, então, a tua questão, Paulo, eu acho que a gente tem que pensar muito no que é o racismo e como o racismo acaba tendo um impacto na vida das pessoas negras. Um elemento fundamental para a gente pensar no racismo é que ele está fortemente relacionado com um processo de desvalorização da vida da pessoa negra. O negro, ele surge na sociedade moderna como mercadoria, ele surge na sociedade moderna como um objeto, como um escravo, e isso está fortemente relacionado com o processo de negação da sua humanidade. Então, o negro, ele tem a negação da sua humanidade desde o princípio, e isso vai trazer uma série de consequências. A gente tem uma sociedade que é racista e fortemente hierarquizada, fazendo com que negros e brancos ocupem posições diferentes nas estruturas de poder. Então, o negro ele vai ocupar sempre uma posição subalterna, né? Ele vai ocupar sempre uma posição que é subjugada. E é justamente essa posição que o negro ocupa que acaba servindo muitas vezes como um parâmetro para a forma como ele vai ser tratado. Então, a gente tem várias manifestações de preconceito, de discriminação, de racismo, que não são a mesma coisa, que são termos diferentes, mas que a gente pode pensar desde atitudes leves, eu estou chamando de leves porque não são letais, por exemplo, como xingamentos, como insultos, até casos mais graves, que são esses casos de agressão física, de violência e mesmo de morte. Quando a gente pega o que aconteceu com George Floyd, ele está explicitando a existência de um conflito racial que sempre esteve presente na nossa sociedade, ou seja, existe de uma maneira muito forte, de uma maneira muito expressiva, um conflito entre brancos e negros, só que esse conflito ele é constantemente negado, e esse conflito não existe só nos Estados Unidos, esse conflito ele também existe no Brasil, ou seja, onde há racismo a gente tem essa dimensão conflitiva, a gente tem uma dimensão de luta, a gente tem uma dimensão de disputa. Acho que o Cal já falou muito dos números da violência, mas se a gente quiser entender esse conflito, nós teríamos que pensar, por exemplo, na questão do homicídio dos jovens negros. As pesquisas nos mostram que em torno de 77% das vítimas dos homicídios são homens, jovens e negros. Uma pesquisa recente que foi realizada pelo Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro no ano passado, ele mostra que 80% das vítimas da polícia no Rio de Janeiro eram homens negros ou pardos.
Se a gente olhar para a situação da mulher negra, a gente vê que elas são majoritariamente as vítimas do feminicídio. Então, eu acho que uma das coisas que talvez seja super importante a gente trazer para a discussão nesse momento atual é esse caráter letal do racismo. A gente tem um grande problema na sociedade brasileira, que é a negação do racismo, muito influenciado pelas ideologias de democracia racial, muito influenciado pelas ideias de indistinção das raças, né, pelas ideias de mestiçagem, de miscigenação da população, que muitas vezes não nos deixam ver o quanto a população branca, o quanto existe um apartheid social da população negra. E o que eu acho que nesse momento, que vem à tona um caso como esse que aconteceu nos Estados Unidos, seria um momento da gente realmente promover uma reflexão e um debate. Uma das questões que eu fico me perguntando é a seguinte: será que o que aconteceu com George Floyd nos Estados Unidos, será que se tivesse ocorrido aqui no Brasil, será que nós interpretaríamos como racismo? Eu acredito que não. Muito provavelmente nós encontraríamos outros pretextos para essa morte, ou seja, nós atribuiríamos ao fato de ser uma pessoa pobre, nós atribuiríamos talvez ao fato como essa pessoa estava vestida, nós atribuiríamos ao fato dele estar praticando um delito, enfim, nós encontraríamos explicações em outros lugares, mas não no racismo. E esse é um ponto fundamental. A sociedade brasileira, ela não discute racismo, ela não assume que somos racistas e ela é extremamente resistente a qualquer tipo de política e a qualquer tipo de forma de combate ao racismo. Nós temos muita dificuldade em aceitar a possibilidade de combater o racismo. A gente não aceita o racismo, também não aceita que a gente combata o problema. A política de cotas, por exemplo, as políticas de ação afirmativa são um exemplo disso. É uma luta histórica do movimento negro, né, desde o pós-abolição, os movimentos negros vêm lutando para que essas políticas sejam implementadas, e a gente vê que a duras penas a gente conseguiu dar alguns passos, mas mesmo assim incorporando outros grupos, né? Por exemplo, a política de cotas na universidade, ela tem por foco, na verdade, os alunos que são egressos de escolas públicas, em primeiro lugar, e não a população negra. Então, isso também é uma forma da gente pensar, é um modo da gente pensar como o racismo se reproduz na nossa sociedade, né? Esse caso recente que aconteceu, esse caso bárbaro do menino que foi jogado não, o menino que caiu do prédio, também é uma manifestação do racismo, né? Isso traz para a gente o que é ser uma empregada, uma mulher negra, pobre, que trabalha como doméstica nos lares de pessoas brancas. Isso também está sujeito cotidianamente ao racismo. Então, a vida das pessoas negras é marcada por múltiplas formas de racismo, mas, no meu ponto de vista, é urgente a gente pensar nesse momento o quanto o fato de ser negro, o fato de ser negra, implica em riscos de vida mesmo para a população negra. A população negra ela está morrendo, e ela está morrendo sem que a gente faça nada, ela está morrendo sem que a gente encontre mecanismos reais de combate a esse tipo de violência. Mais do que fazer com que as pessoas acreditem no racismo, nós precisaríamos fazer com que as pessoas assumissem posturas realmente antirracistas. E aí eu acho que talvez o Tal já tenha comentado um pouco sobre isso. A gente está muito distante dos Estados Unidos nesse sentido, porque a gente vê, por exemplo, um movimento que já está aí no 11º dia, com as pessoas nas ruas, né, com a presença de pessoas brancas também aí se manifestando e muitas vezes servindo de cordão humano para a população negra, apoiando
essas manifestações, e aqui no Brasil a gente vê casos tão graves quanto e nada se faz. Por exemplo, a gente, diante desse caso do menino que caiu do prédio, a gente não tem nenhuma indignação, a gente não passa de meia dúzia de notícias que vão pipocando aí pelos jornais, e muitas pessoas ainda colocam nos comentários dessas notícias de que não, foi só um acidente, que não, enfim, que não era nada. Então, acho que a gente tem uma grande luta ainda pela frente aqui no Brasil, que é fazer com que as pessoas elas realmente tenham consciência de que o racismo é um problema grave, de que o racismo ele é uma chaga da nossa sociedade e que o racismo ele expressa um conflito social que ainda está longe de terminar, que eu não vejo ainda num horizonte próximo a possibilidade de sua superação. Obrigado, Luciana. Seguindo nessa linha, professor José Carlos, a Luciana já levantou as dificuldades da luta antirracista no Brasil. O que a gente precisa no Brasil para dar mais vazão à luta antirracista? Como é que o senhor que estuda o movimento negro, tem relação com os movimentos negros, vê a luta antirracista no Brasil hoje e por onde a gente deveria caminhar? Boa noite. Sobe habilitar o microfone. Boa noite a todos. Meus parabéns à revista Sociologias, parabéns ao programa. Eu gostaria de começar dizendo que as pessoas estão se perguntando isso, né? Por que no Brasil o movimento negro não protagoniza uma gama de protestos da mesma envergadura que eclode nos Estados Unidos. E parece que tem uma deficiência no movimento negro. Eu gostaria de inverter esse raciocínio e apontar algumas outras hipóteses. Me parece que o problema não reside no movimento, mas reside naquilo que o movimento designa como a esquerda brasileira. Efetivamente, essa esquerda não percebeu ainda que não atua na Europa, está deslocada geograficamente, não percebeu que atua no Sul, em que as sociedades americanas, africanas e asiáticas foram construídas a partir de um processo de racialização, onde o processo de racialização tem uma centralidade. Então, eles imaginam uma possibilidade de atuação nesse cenário de racialização como se atuaria para uma transformação efetiva, para a produção de mais igualdade social, se estivesse na Europa. Os mecanismos, dispositivos acionados buscam importam modelos europeus. Então, isso coloca um problema para o movimento negro. Coloca um problema e que tem dimensões e envergaduras, aqui vou repetir várias coisas que já foram colocadas pela Luciana e pelo Carlos, tem a ver com todo um processo histórico de incorporação de uma dinâmica genocida nas instituições brasileiras. Então, para a gente dar conta da envergadura do enfrentamento do movimento negro nesse país, a gente precisa entender a envergadura do desafio, a muralha que a sociedade brasileira foi construindo ao longo de 5 séculos e que se estruturou a partir da abolição da escravidão, em que as instituições brasileiras elas ganharam uma certa inércia racista. E essa inércia racista faz com que pessoas racistas que ocupem posições chaves possam muito naturalmente dar vazão a mecanismos genocidas. Vamos pensar, por exemplo, aqui mais próximo de nós, a pandemia. Para que alguém, numa posição de presidência da República, por exemplo, dê vazão a um desejo genocida, ele não precisa fazer muito, basta conclamar uma retomada ao trabalho.
cálculos estratégicos conscientes ou subconscientes podem apontar no sentido de que quem vai morrer mesmo vai ser a negrada. O pessoal tem que sair para a rua, o pessoal está mais vulnerável em termos de acesso à saúde, são os não brancos que vão ser atingidos. O que eu estou querendo dizer, então, é que as pessoas não precisam efetivamente explicitar um discurso racista para que a sua atuação institucional seja uma atuação que reproduz o racismo e que coloque em prática o processo de genocídio. Então, essa é a primeira questão. As instituições brasileiras, todas elas, incorporaram princípios de funcionamento racista. Então, uma esquerda que chegasse ao poder deveria levantar um amplo debate sobre o como desracializar as instituições brasileiras, como fazer com que elas não funcionem de modo a provocar uma fenda racial maior. Então, essa discussão não foi feita quando a esquerda chegou ao poder. E sequer se percebeu, nas análises das derrocadas da esquerda brasileira nos últimos tempos, sequer se percebeu a dimensão do fenômeno racial no como implicou num certo desfecho. Essa é uma sociedade em que a articulação das relações de classe e raça implicam na constituição de um certo desejo de branquitude que é fundamental que a gente entenda. As pessoas se pensam como distintas, precisam se sentir distintas de um largo segmento da população de não brancos. Então, as pessoas aderem ao sistema, aderem a propostas extremamente custosas socialmente, há uma adesão moral ao neoliberalismo, nesse momento, por exemplo, parte de largos segmentos das classes médias, porque, fundamentalmente, esse é um sistema que permite isso, permite com que pessoas, mesmo em situação de dificuldade, sendo brancas, elas possam saber que existe um segmento de gente que, pelos simples fenótipos, estão em situação pior do que eles. Não? É uma sociedade onde a branquitude concede imensos privilégios, abre uma série de portas às possibilidades das estratégias do blefe. Assim, um país em que ser branco permite galgar posições, permite chegar, inclusive, à presidência da República, com um discurso que, na cara de um negro, seria facilmente desqualificado, na fala de um sujeito branco, é um discurso sofisticado. Dependendo da ocasião, você galga posições institucionais e chega, inclusive, à presidência da República. Então, não é um país fácil de se combater o racismo, porque a promessa do branqueamento foi o dispositivo que fundamentalmente se disseminou na sociedade brasileira. Então, isso fragmenta as lutas do movimento negro, faz com que a situação de extermínio da juventude negra, por exemplo, possa ser visto como culpa das vítimas, né? Os fracassados são aqueles que não conseguiram se branquear a tempo e adequadamente. Então, numa sociedade como essa, o movimento negro é um milagre, e não uma instituição que não consegue fazer algo. É um milagre que o movimento tenha conseguido fazer isso. Em primeiro lugar, expor, denunciar e fazer com que os acadêmicos fossem atrás do fato da desigualdade racial gritante. O movimento negro conseguiu expor ultimamente o genocídio da população negra. O movimento negro conseguiu impor uma agenda ao mundo rural brasileiro, que é o grande fenômeno da constituição de um horizonte de possibilidades depois do MST, de se constituir políticas de igualdade, que não foram minimamente implementadas pela esquerda no poder, que é o fenômeno do movimento quilombola, né? Da emergência de um conjunto de comunidades se autoafirmando enquanto quilombolas. O movimento negro produziu políticas afirmativas e elas foram absolutamente distorcidas no modo como foram implementadas, né? Em que o critério racial foi secundarizado e o critério socioeconômico passou a reprodução do racismo e da segregação para os segmentos negros que conseguem ascender a situação de classe média. Então, é desse modo que funcionam as instituições brasileiras, né? Para que se seja racista, basta
que se dê vazão a princípios aparentemente universalistas. Não vamos ser mais universalistas, adotando critérios socioeconômicos em vez de critérios raciais, ou colocando em primeiro lugar critérios socioeconômicos. E com isso você reproduz dinâmicas do racismo muito facilmente. Então, é uma sociedade muito difícil de se combater o racismo, muito mais difícil que a sociedade norte-americana. Então, basta ver que eu gostaria justamente de terminar dizendo isso. Felizmente, o movimento negro não promove no Brasil movimentos do tipo dos Estados Unidos, porque nós não teríamos aqui o cinturão moral de um liberalismo branco que se tem nos Estados Unidos. Aqui é muito mais fácil metralhar a população negra, vide Marielle. Então, não seria inteligente, o movimento negro brasileiro é inteligente, é sofisticado, consegue se cobrir uma série de frentes de uma forma, quando visto de conjunto, extremamente sofisticada, né? Se enraiza num plano não institucional, nas dinâmicas de articulação entre os movimentos urbanos e os movimentos rurais quilombolas, consegue se infiltrar, se capilarizar nos momentos certos em espaços institucionais estatais, tem uma atuação nas favelas extremamente importante, um trabalho meio que de formiguinha, de conscientização. Portanto, esse não é um movimento a que falte alguma coisa. Falta alguma coisa à esquerda brasileira. Muitíssimo obrigado, professor José Carlos. As perguntas vão ser feitas pelos comentários no próprio Facebook, então quem tiver perguntas agora pode fazer, a gente vai repassando aos nossos palestrantes. Enquanto isso, só para reagir a essa última fala do professor José Carlos, eu volto então para o professor Mosma, para ver se ele entende, na mesma perspectiva, as possibilidades do movimento negro no Brasil, nos Estados Unidos, em relação a isso que o professor José Carlos disse. As condições de luta social aqui parecem ser muito mais difíceis ainda, talvez a nossa sociedade crie condições que são ainda piores do que a sociedade americana. O que, de certo modo, tem a ver com o fato que nós conseguimos, talvez, eleger um presidente que consegue ser ainda pior que o próprio presidente americano, se é possível. Sim, bom, eu concordo plenamente com o professor José Carlos que todas as instituições brasileiras ou em qualquer sociedade racista estão racializadas, não? E temos que pensar seriamente sobre como isso acontece e como seria possível desracializar. Mas eu queria apontar umas coisas muito mais pontuais, mas que tem a ver com o fato de que nos Estados Unidos, apesar de todos os prejuízos dos últimos anos, de fato, desde 11 de setembro, e especialmente na presidência de Trump, ainda tem mais salvaguardas proteções para os direitos do cidadão que tem no Brasil, especialmente o cidadão negro, e alguns limites à atuação da polícia e uma imprensa hoje nos Estados Unidos, depois de 3 anos de Trump, que é bem mais agressivo, não? Então, por exemplo, é muito mais fácil filmar a violência policial nos Estados Unidos hoje que no Brasil. Arrisca a vida filmar a polícia matando gente no Brasil. Tem que estar escondido dentro de uma casa. Lá nos Estados Unidos tem algumas proteções legais. O cidadão pode filmar a atuação da polícia. Sem temer levar um tiro da polícia por fazer isso. Tem na imprensa, bom, em parte pelo tamanho, a importância dos Estados Unidos, a imprensa internacional está ali e já deu pelo menos
2 incidentes internacionais, não, com agressões a jornalistas pela polícia, jornalistas da Austrália e da Alemanha. Então, isso, como o Brasil é um país mais periférico, o resto do país do mundo presta menos atenção, tem menos holofotes internacionais no Brasil. Tudo isso dificulta mais a situação. Eu gostaria de apontar que tem grande vitória do movimento negro no Brasil, ou dos movimentos negros, talvez melhor dito, que é justamente a implantação de cotas, não, para ingresso das universidades públicas e, secundariamente, de cotas nos concursos públicos. E é importante entender como isso aconteceu, não? O tipo de incorporação, eu diria, incorporação parcial do movimento negro pelos governos do PT, especialmente, um certo incentivo do governo Fernando Henrique antes, que podemos criticar, dizer que foi fins eleitoreiros, etc., mas o movimento negro foi, eu acho, muito inteligente a maneira de usar essa abertura que ganhou para implantar as cotas. E podemos contrastar isso com a situação da violência policial contra os negros pobres, não? Os negros que militavam a favor das cotas, em geral, eram negros intelectuais, professores universitários, alunos universitários, não, em uma posição melhor, mais protegido, mais relacionado nacionalmente, e tem problemas específicos dos negros nas comunidades pobres, que sempre tem protestos localizados, mas em formar uma rede nacional. Eu sou pensando nisso, você pode pensar, tem muito menos recursos, não tem acesso à internet, não. Tem o problema de desinteresse, que eu concordo com o professor José Carlos, o desinteresse nunca é prioritário para a esquerda branca, não, a questão da violência policial contra os negros pobres. Sempre diz, não, sim, é um problema, mas nunca viram o maior, tivemos quantos anos de governo de esquerda, nunca virou prioridade, não? Sempre tinha essa visão, não, a redistribuição de renda, não, isso vai resolver vários problemas, não, em vez de atacar diretamente. Eu não sei, podemos apontar várias outras possibilidades, mas não sei se eu respondi. Obrigado, professor José Carlos, professor Cal. Estão aparecendo uma série de questões aqui no nosso chat. Por favor, fiquem à vontade para encaminhar novas questões. Vamos começar com o professor José Carlos. Tem alguns alunos seus, e não são poucos, perguntando por agendas de pesquisa nesse cenário em que o tema do racismo se impõe como um dos principais temas da sociologia contemporânea. O que a sociologia pode fazer para nos ajudar a pensar nesse contexto, professor? Tem várias coisas, mas olhando as perguntas, pensei basicamente em duas para uma primeira conversa. Em primeiro lugar, vi a questão do Covid ali, que é extremamente interessante de se aprofundar nessa discussão. Em princípio, para falar algo ironicamente, o Covid é um vírus neutro em relação à raça. Tanto é que começou na Europa, dizimando pessoas idosas na Itália, na Espanha, com uma particular ferocidade. O que depois de vários ciclos de pandemia em África, possibilitou que se pudesse pensar que não existe uma relação intrínseca entre raça e pandemia, como estava começando a se configurar no senso comum, mas que a pandemia persegue basicamente a vulnerabilização do sistema de saúde, né? É um sul da Europa vulnerabilizado pelo neoliberalismo, em que a pandemia atingiu uma dimensão dramática inicial
e fez com que se prestasse muita atenção e se tomasse uma série de medidas a nível global como nunca se tomou, né? Começou atingindo uma população branca, então não era, o vírus não fez pouca coisa em termos de desracialização, das possibilidades de desracialização do imaginário social. Mas, num segundo momento, percebemos como esse dispositivo em si neutro, acabou sendo racializado sem que ninguém tivesse que parar para conspirar contra a população negra, né? Tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Eu gostaria de ver as estatísticas raciais da morte pelo Covid, uma reflexão aprofundada a esse respeito, né? Que permitiria dar conta do fato de que foram tomadas decisões politicamente aceitáveis, entre aspas, discutíveis, certamente, mas que carregavam um fundo racial. As pessoas foram racistas no momento das tomadas de decisões, né? Porque elas sabiam que essas decisões atingiriam um segmento, um tipo de vida, um bios desqualificado, né? Em que os custos da economia poderiam ser tidos como maiores ao custo da vida das pessoas que estão circulando nas ruas, que estão sendo empregadas domésticas, que estão sendo motoboy, etc., na sua maioria não brancos. Sr. José Carlos, aproveitando a deixa, eu coloco aqui uma pergunta, porque a gente sabe que as comunidades indígenas também têm sido um grupo atacado, um grupo que sofre muito no Brasil, e que tem sido um grupo que tem problemas agora graves em relação ao enfrentamento da pandemia. Então, aproveito a deixa e coloco uma das questões que chegou especificamente para o senhor, se acha que falta um plano nacional unitário de instituições e associações do movimento negro aliado ao movimento indígena de enfrentamento e exigências para além do curto e médio prazo, para um projeto independente. Como é essa relação do movimento negro com o movimento indígena? Esse movimento é uma relação complexa a vários níveis. Em primeiro lugar, eu preciso dizer que grande parte das relações, articulações e potência política de alianças entre indígenas e negros acontece de uma forma largamente invisível. Recentemente, um conjunto de estudiosos tem conseguido apartar a dimensão das relações negro-indígenas do imaginário e do mito da mestiçagem nacional, para conseguir pensar justamente a potência de uma série de processos de articulações, de distinções, de conflitos entre negros e indígenas que são largamente invisíveis. Isto é, o mito da reunião das três raças, da mestiçagem geral da nação, invisibilizam toda uma dinâmica extremamente interessante. Por exemplo, se a gente pegar o que acontece no Maranhão, por exemplo, nas articulações entre comunidades indígenas e comunidades quilombolas, nós temos fenômenos altamente complexos, interessantes, alianças extremamente potentes eclodindo. Então, o problema é que nós ficamos pensando que deve haver uma grande bandeira construída de cima, a partir de uma certa vanguarda, mais próximo da academia, pensando essas relações. Elas são relações que não são simples, que não se equacionam numa grande mesclagem dos oprimidos racialmente, né? É uma relação que precisa ser tecida de forma sofisticada e vem sendo tecida, sim. De novo, eu gostaria de chamar a atenção que, olhando do alto das nossas imaginações políticas consolidadas, que nós tendemos a ver aquilo que as pessoas mais atuando de forma mais local estão fazendo, tendem a nos passar basicamente invisível. Então, estão acontecendo coisas. Nós podemos
acho que o que temos que fazer, enquanto sociólogos, antropólogos, etc., é amplificar aquilo que está acontecendo nas articulações locais, em vez de simplesmente, de novo, nos situarmos desde aquele lugar de quem tem a dizer sobre o que falta naquilo que as pessoas efetivamente estão fazendo. Uma postura extremamente cômoda do ponto de vista acadêmico. Negros e indígenas poderiam se unir e não estão se unindo. Mas a gente sabe exatamente o que está acontecendo lá nas comunidades quilombolas e indígenas que estão próximas. Essa deveria ser a primeira pergunta acadêmica. Bom, uma outra coisa que eu gostaria muito rapidamente de chamar a atenção para desfocar um pouco disso, do problema dos negros e dos racializados por baixo, é pensar nos racializados por cima, né? Nos brancos. Né? O que acontece ao branco? Aí nós temos uma agenda interessante. O que aconteceu no processo de radicalização da polaridade entre a direita e a esquerda no Brasil e que tem relação com raça? Né? A emergência de uma direita raivosa, de uma direita explicitamente racista, eclodiu justamente no momento em que negros estavam frequentando universidades, em que negros estavam frequentando aeroportos, em que negros estavam desmantelando, de alguma forma, estava se desmantelando a articulação entre raça e distinção social. Uma distinção social que faz com que, tendo um certo tipo de fenótipo, você tenha um lugar na sociedade brasileira, um lugar geográfico. Há espaços que você não frequenta. E essa articulação, e aí nós temos toda uma tradição na própria sociologia europeia, de discussão sobre relações entre classe e lógica de distinção social, com Elias, com Bourdieu, etc., que nós poderíamos mobilizar para dar conta disso, da lógica da distinção no Sul, como a distinção aqui nas sociedades coloniais, ela é epidérmica. Ela se dá pela cor da pele, pelo fenótipo. Então, as pessoas brancas, as pessoas que podem se passar por brancas, que podem se branquear, que têm um projeto de branqueamento, elas odiaram a possibilidade de ter que conviver com negros em espaço de distinção social. E elas se radicalizaram politicamente. Então, isso, do ponto de vista sociológico, é uma agenda que me parece extremamente importante de investigação. Agora, do ponto de vista político, que é a primeira chamada, a primeira questão que me foi colocada, o fato da esquerda não ter aberto um debate sobre isso, né? Um debate sobre desracialização, como dimensão fundamental do processo de democratização do debate público sobre a desigualdade. É justamente o que tornou essa derrocada da esquerda brasileira uma fatalidade. Professora Luciana, o professor José Carlos acabou de apontar os dilemas da esquerda brasileira e a dificuldade que a esquerda tem em incorporar efetivamente o debate racial e a luta antirracista. Eu aproveito a questão que foi colocada pela Júlia para tentar entender, bom, e aquelas pessoas que sequer estão organizadas em movimentos, seja partidários, seja que o movimento for, e aqui especificamente pergunta sobre as manifestações das pessoas brancas nas redes sociais por hashtag contra o racismo, se isso pode se transformar efetivamente numa prática antirracista. Essa é uma pergunta que pessoas, por exemplo, como eu, que nunca sofri racismo na vida, e qual é o papel que essas pessoas têm, qual é a relevância que essas manifestações em redes sociais têm, como é que a luta antirracista pode ganhar corpo com essas manifestações individuais, se é que podem? Bom, essa é uma questão bem importante que a Júlia está trazendo, e o José Carlos já falou muito sobre a questão do antirracismo, eu concordo muito com as questões que ele levantou. Um elemento fundamental que a gente precisa ter em mente é que a saída do racismo ela não é individual, a saída do racismo ela é necessariamente coletiva. A gente não consegue superar o racismo individualmente. Então, é necessário que toda uma sociedade se transforme, né? É necessário que haja uma transformação de grande envergadura. O movimento negro, ele nunca
atuou isoladamente. O movimento negro sempre precisou buscar alianças, ele sempre precisou traçar estratégias que permitissem que esse movimento saísse de uma posição externa aos espaços de poder e pudesse penetrar nesses espaços de poder. Ou seja, enquanto as pessoas negras estiverem alijadas desses espaços de poder, a gente não consegue ter um processo de transformação. É importante contar com pessoas brancas também nesse movimento, porque são justamente as pessoas brancas que estão majoritariamente estão presentes nesses espaços de poder. A questão das hashtags, elas são importantes, eu acho que elas são formas de expressar uma indignação, elas são formas de expressar um desconforto, e são formas também da gente dizer que não aceita determinadas coisas, elas são importantes. Mas a gente não pode exagerar muito no potencial que essas coisas têm, porque entre colocar uma hashtag numa rede social contra o racismo e efetivamente adotar uma prática antirracista, há uma certa distância. A gente sempre tem que parar e pensar o que no cotidiano essas pessoas estão fazendo para combater o racismo. E aí até eu queria voltar um pouco numa questão que foi respondida pelos colegas, né, sobre qual é a agenda de pesquisa que a gente poderia pensar hoje. E uma das questões que me parece fundamental e que tem a ver um pouco com essa questão que a Júlia está levantando é a seguinte: como o racismo se reproduz no nosso contexto atual e como o racismo ele vai produzindo várias formas de desigualdade. Será que quando eu boto uma hashtag lá na rede social eu estou efetivamente combatendo desigualdades raciais? O que eu faço em termos práticos para combater desigualdades raciais? Acho que essas questões precisam ser fortemente levantadas, a gente precisa refletir sobre isso. Outra questão que acho que é fundamental no nosso momento atual, como agenda de pesquisa, é a questão de se pensar sobre os limites e possibilidades de combate ao racismo numa sociedade como a sociedade brasileira. Até que ponto a gente pode ter, de fato, um antirracismo no Brasil. Isso é uma utopia, isso, a gente pode pensar num projeto concreto, enfim. E aí, quando a gente pensa nesse marco que se construiu a partir dos anos 2000, né, com a adoção de uma série de políticas afirmativas, o que isso produziu de real, de concreto, como se transformou a vida da população negra. Por exemplo, quais foram os efeitos da Política Nacional de Saúde da População Negra, quais foram os efeitos das políticas de ação afirmativa. Então, acho que todos esses elementos, eles precisam ser pensados para que a gente realmente consiga pensar numa possibilidade de superação do racismo. E outra questão, por último, que eu gostaria de comentar em relação ao que foi dito, é que uma das coisas que se renove, que a gente tem que salientar, é o papel da sociologia nesse momento atual. Acho que mais do que nunca a sociologia ela tem uma importância crucial para que a gente consiga, de fato, desvelar esses mecanismos que estão aí presentes na nossa sociedade. Então, a sociologia, como uma ciência crítica, como uma ciência que é capaz de desmantelar esses mecanismos que muitas vezes estão ocultos, ela mais do que nunca precisa ser acionada por esses acadêmicos negros que estão chegando na universidade, pelo sistema de ação afirmativas, e que estão tocando em temas que até então, muitas vezes, eles não eram pesquisados, muitas vezes eles não eram trabalhados. Então, acho que é o momento da gente discutir racismo institucional,
institucional, é o momento da gente discutir racismo estrutural, todos esses temas, eles precisam vir à tona, e é uma forma também da gente possibilitar um meio de intercâmbio, um meio de troca entre o que se faz na academia e aquelas reivindicações dos movimentos sociais. Eu acho que esse diálogo muitas vezes ficou restrito justamente porque poucas pessoas negras conseguiam entrar no ambiente acadêmico, e os temas que são caros para a população negra, eles acabavam sendo pouco trabalhados, acabavam sendo pouco discutidos. Então, acho que o principal é entender o combate ao racismo como tendo uma dimensão que é coletiva, como tendo uma dimensão que a gente precisa, sim, da solidariedade das pessoas brancas, mas eu não acho que só colocar hashtags em redes sociais seja suficiente. Acho que a gente precisa muito mais do que isso para que a gente possa pensar em práticas realmente antirracistas. Obrigado, Luciana. Eu tenho uma pergunta para o professor Cal, só antes disso eu gostaria de aproveitar a deixa e insistir um pouquinho mais nessa questão da política de ações afirmativas. Primeiro dizer, então, que o PPGS tem uma política de ações afirmativas. O professor José Carlos foi um dos grandes idealizadores dessa política, e é muito evidente como que a vinda de estudantes pela política de ações afirmativas ajudou a inovar, ajudou a trazer temas, questões, autores novos. Então, professor José Carlos, só para aproveitar, se puder fazer uma avaliação um pouco do resultado da política de ação afirmativa no PPGS e na universidade de maneira geral. É uma questão ainda, um processo de maturação em termos de possibilidade de avaliação. Mas, assim, muito rapidamente, eu gostaria de colocar que os negros sempre foram muito estudados em suas multiplicidades de constituição de formas de vida. A questão é que eles eram estudados desde prismas intimamente relacionados à posição daqueles que estudam, né? Sob uma aparente universalidade de uma posição sociológica ou antropológica neutra, na verdade, isso tem um viés relacionado ao privilégio da branquidade, que faz com que produza efeitos no modo como se estuda. Então, a primeira grande diferença é uma diferença de posição, né, de perspectiva, de lugar de onde se fala. Bom, e aí nós temos uma série de problemas que tem a ver com o fato de que esses alunos que ingressam na universidade carregam, encarnam pontos de vista diferentes sobre as possibilidades de estudar as vidas negras, e essas possibilidades elas não encontram abrigo nos nossos programas de uma forma fácil, de uma forma natural, né? Há uma série de desencontros, né? Que tem a ver com a necessidade de reestruturação da produção de deslocamentos epistemológicos, né, para que essas posições sejam acolhidas, possam render. Então, é um momento tenso para esses alunos nas universidades, né, um momento tenso de vivência de um conjunto de angústias, e é aí que se coloca a questão se coloca de outra forma, a questão do que a gente pode fazer. A gente não pode se limitar a ter política de cotas, né? Porque mesmo implantando políticas de cotas, o modo de funcionamento pode continuar sendo racista. Nós precisamos, numa outra forma, de abrir para a possibilidade de conversas francas, de espaços de debates abertos, fazer mais intensamente debates sobre os limites epistemológicos, né, da carga histórica, né, que a gente carrega enquanto programa. A mesma coisa com os alunos na graduação, de uma forma mais intensa. Qualquer pesquisa sobre o estado de espírito dos alunos cotistas na universidade dão conta de um conjunto de situações de mal-estar, né? de desacolhimento, de um mau acolhimento desses cotistas na universidade. Então, o que significaria uma postura para além do ativismo digital,
uma postura de efetivo engajamento antirracista. Significaria isso, abrir para um debate franco sobre o que ainda impede o acolhimento e um incentivo a posições que são divergentes das lógicas e dos lugares onde se produziu ciência na universidade. Né? Isso é um desafio para nós, na sociologia, um desafio na antropologia, etc. Perfeito. Professor Cal, eu aproveito uma pergunta dirigida especificamente para o senhor a respeito da relação entre racismo e migração. Deixa eu apenas localizar a pergunta. Aqui está. Como ficam os fluxos migratórios perante a tendência de auto-isolamento dos estados dentro de suas fronteiras, acelerada e escancarada pela Covid? Para além dos fluxos migratórios de agora, a gente sabe que a questão da migração sempre esteve muito associada ao racismo. Como o senhor estuda ambos os temas, como é que vê essas tensões e as relações entre esses dois temas? Bom, obviamente, com a pandemia atual não tem muito estudo, mas o que sabemos das notícias é que a situação de ser migrante internacional, sobretudo, nessa situação de pandemia, resulta em várias situações trágicas. Por quê? Tem vários estados que estão dando ajuda emergencial para quem perdeu o emprego, ou quem está em situação de dificuldade agora, mas em geral é só para cidadão do próprio país. Como é que fica o migrante que ficou ali ilhado? Não pode voltar para casa e, ao mesmo tempo, não pode receber nenhuma ajuda emergencial. Não temos situações reais, inclusive no Brasil, que é todo um grupo de colombianos acampados no aeroporto de Guarulhos, sem poder voltar para casa, porque o governo de Colômbia não organiza voo para voltar. Sem poder trabalhar no Brasil, porque os lugares onde trabalhavam, se estavam trabalhando aqui, fecharam e não tem para onde ir. E essa é uma situação que se repete em vários lugares. Não tem milhões de mexicanos nos Estados Unidos de forma indocumentada. Aí dá coisas mais estranhas ainda, no auge de hipocrisia de Trump, se podemos dizer assim, depois de passar anos demonizando os mexicanos que trabalham no país, definiu, e com vários frigoríficos sendo focos de Covid-19 e fechando, definiu os frigoríficos como a forma de trabalho essencial e mandou, todos reabriram, apesar do vírus. E adivinha quem trabalha nessa? São justamente os mexicanos, muitos deles indocumentados. Então, e está mandando eles literalmente para a morte, vários deles, para possibilitar que os norte-americanos tenham seus bifes no jantar, como se isso fosse essencial para manter a vida humana. Mas tem vários, eu acho que não conheço as políticas de todos os estados, mas em geral os estrangeiros estão excluídos de qualquer forma de ajuda. E, ao mesmo tempo, as fronteiras estão fechadas, é muito difícil voltar para o país de origem. Vários países resgataram seus turistas de outros países, mas aqueles que são migrantes, que estão trabalhando permanentemente, e sobretudo aqueles que não têm documentos, estão em uma situação muito difícil e, ao mesmo tempo, invisibilizados, né? Agora, não sabemos o que vai sair disso no futuro. Não, ninguém sabe. É muito difícil prever o que vai acontecer e ninguém sabe por quantos anos a mais vamos ter os reflexos dessa pandemia.
E todos também enxergam como certa oportunidade para mudanças fundamentais. Então, tem algum motivo para esperança também. Entre outras coisas, a pandemia exige esforços internacionais, colaboração internacional para lutar contra, não? E quem sabe, não, sendo otimista, não podemos derrubar um pouco desse nacionalismo exacerbado que resulta na discriminação dos migrantes. Professora Luciana, aproveitando o mesmo tema, a gente tem vários alunos de outros países no PPGS, tem pesquisa sobre imigrantes que vêm de vários países e também sofrem a experiência do racismo chegando ao Brasil. Você orienta vários trabalhos nesse sentido. Como é que você vê essa relação entre migração e racismo sofrido por estrangeiros no Brasil? Na verdade, esse novo fluxo de imigrantes, sobretudo do Haiti, do Senegal, que meus alunos estão pesquisando, eles estão mostrando de uma forma muito forte uma sobreposição de duas lógicas do racismo. O racismo que, por um lado, está relacionado a uma questão propriamente biológica, ou seja, mais assente na ideia de raça, e, por outro lado, o racismo cultural. Eu não estou querendo dizer com isso que existem dois racismos, eu estou dizendo que existem duas lógicas, e essas lógicas acabam se sobrepondo de um modo muito forte na vida dessas pessoas, porque elas são discriminadas tanto por serem negros, por terem o fenótipo negro, e também são discriminadas porque não dominam o idioma, são discriminadas por causa dos seus costumes, são discriminadas pelos seus modos de vida, pela sua religião, sobretudo. Então, existe toda uma série de elementos que faz com que esses grupos sejam discriminados. E aí a gente tem algo que é muito cruel, porque muitas vezes essas pessoas elas chegam ao Brasil porque elas têm um projeto de vida que não é um projeto individual, é um projeto familiar, ou seja, seja numa tentativa de vir para o Brasil e ajudar suas famílias que ficam nos países de origem, ou seja, uma tentativa de posteriormente trazer seus familiares para o Brasil, e elas se deparam com uma realidade em que, ao contrário do que se construiu, de uma ideia de que o Brasil é um país que é mais democrático do ponto de vista racial, elas acabam se dando conta justamente ao contrário. E aí essas pessoas percebem, de modo muito forte, múltiplas formas de discriminação que acabam fazendo com que esses projetos se tornem mesmo inviáveis. Uma das coisas que tem aparecido muito na pesquisa dos meus alunos é essa dificuldade que muitas vezes os imigrantes têm mesmo de se adaptar aos locais, às cidades que eles chegam, porque a gente tem, de um lado, um grupo de pessoas que apoiam esses imigrantes e que acabam fazendo ações assistenciais, mas a gente tem todo um restante da população que acaba erguendo uma série de barreiras que vão dificultar a vida dessas pessoas, né? Então, existe uma lógica do racismo que faz com que se crie também uma separação ainda mais forte da população branca em relação a essa população imigrante. E o Cal pode falar sobre isso melhor do que eu, mas a sociedade brasileira, a elite brasileira, ela sempre teve uma ideia muito nítida de qual era o imigrante desejável para a nossa sociedade, ou seja, é o imigrante europeu. Então, quando a gente começa a receber imigrantes haitianos, quando a gente começa a receber imigrantes senegaleses, não é o imigrante ideal, não é o imigrante que é bem-vindo, porque a gente sempre teve no pensamento da elite uma ideia de branqueamento. Esse imigrante
negro, esse imigrante que vem de países subdesenvolvidos, não é um imigrante desejável. Então, ele sofre toda uma série de opressões, ele sofre toda uma série de discriminações que acabam atrapalhando de uma forma particularmente forte o seu projeto migratório, né? Então, é um problema muito forte que se apresenta para esses imigrantes. Professor José Carlos, a professora Denise Jardim pergunta sobre se o racismo tem também uma experiência de gerações, se desse ponto de vista tivemos algum avanço mínimo através da ação dos jovens no espaço público, inclusive levando a luta adiante. Temos alguma esperança do ponto de vista da luta antirracista pela ação dos jovens? Como é que é essa diferenciação de gerações? Microfone. Desculpa. O movimento negro ele é um movimento sofisticado, potente, e que atravessa a vida das pessoas quando chegam à universidade, antes de chegarem, chegam também por causa do movimento negro, por um estímulo a ocupar espaços acadêmicos que possibilitem usos posteriores de recursos da academia no ativismo político. Então, nesse sentido, eu gostaria de dizer que as políticas afirmativas, elas são extremamente importantes, poderiam ser mais e melhor, um recurso melhor para o combate à desigualdade, se não tivesse sido sistematicamente distorcido. Mas, certamente, proporciona um avanço extremamente importante. O movimento negro, a população negra, na sua luta por emancipação, sempre teve aliados difíceis, né? Por exemplo, um conjunto de antropólogos que estudavam populações negras, como Peter Frey, Ivone Magui, por exemplo, apareciam, enquanto estudavam essas populações, como amigos, aliados, e têm orientados negros, ou tinham, e davam tapinhas nas costas. No momento das políticas afirmativas, prestaram um tremendo desserviço. E o que é interessante ver nesse momento é que eles estavam redondamente enganados, né? Eles pensavam que as políticas afirmativas iriam racializar, era uma política de Estado para racializar a sociedade brasileira. E o que a gente assistiu é justamente a emergência de um conjunto de pessoas que carregam características muito interessantes. Por um lado, eles se aproximaram de um universo de maioria branca, se aproximaram e conheceram de perto estilos de vida branca, e, simultaneamente, essas pessoas, esses estudantes negros, eles puderam desconstituir um importante mecanismo de racialização, que são as políticas de branqueamento. Eu não vejo nesses estudantes desejo de se tornar brancos, justamente porque elas estão suficientemente próximos para afirmar a diferença, sem que isso seja efetivamente um vetor de racialização. O que racializa são as tremendas desigualdades da sociedade brasileira. São vetores de diferenciação, de afirmação de possibilidades e potencialidades políticas que podem se desdobrar no futuro em importantes lideranças do processo de constituição de sociedades mais justas. Então, eu acredito que efetivamente se tem avanços com esses jovens nas universidades. Professor Cal, nós nos aproximamos já de 1h20 de discussão, tem várias perguntas. Pensando num fechamento dessa nossa conversa, que ensinamentos a gente pode tirar do processo que está acontecendo hoje e como é que a gente faz para que o que está acontecendo tanto nos Estados Unidos como o que está acontecendo no Brasil, ou melhor, o que deveria acontecer para que a gente não volte à normalidade, para que as expressões desses movimentos efetivamente deixem o ensinamento e a gente consiga avançar
na luta antirracista, tanto nos Estados Unidos como no Brasil? Bom, não sei se eu dou conta de responder a toda essa pergunta, mas pensando em movimentos sociais, um problema que enfrenta qualquer movimento é o problema de institucionalização. Nós já vimos no Brasil o perigo de que acontece com movimentos organizados para as redes sociais. Não, 2013, não? Tem um movimento contra o aumento da passagem de ônibus que foi basicamente sequestrado pela extrema-direita, não? Depois, então tem que formar organizações, né, que são, mesmo se são na forma de redes, de organizações locais. Esse modelo que eu estava falando de Black Lives Matter nos Estados Unidos, eles usam redes sociais, sem dúvida, não na mobilização local, mas tem uma organização em cada localidade. Não tem substituto para isso. As redes sociais são efêmeras e pode acontecer, e são vulneráveis à manipulação, não, de infiltrados, etc. Então, a questão dos aliados também é muito, porque o José Carlos tem enfatizado muito, é muito importante a esquerda, de maneira geral, especialmente a esquerda branca, pensar sobre isso. Agora, tem diferenças muito importantes entre o Brasil e os Estados Unidos. A população negra no Brasil é muito maior, é mais ou menos a metade, dependendo de como se contabiliza os pardos de ascendência indígena, não, que não são afrodescendentes, mas a população branca mesmo é menos da metade do país. Nos Estados Unidos é 75%, algo ainda. Isso faz uma enorme diferença para cálculos políticos, para potencial mobilização. No Brasil, temos esse problema de divisões entre pardos e pretos em vários estados. Não é tão evidente no Sul. O papel das ações afirmativas é importante ali. Eu vejo várias gerações de alunos, na minha experiência de mais de 20 anos nas universidades brasileiras agora, que ingressam na Universidade Moreno e saem negros. Ou seja, passam por um processo de conscientização, de politização, de adoção de uma identidade negra positiva, não? Na universidade. Isso é um efeito muito interessante das ações afirmativas. Agora, óbvio que ajudaria se houvesse um Estado mais simpático, não? Mas não sei, estamos em uma situação em que tudo está mudando ao mesmo tempo, não? Isso cria oportunidade, cria muitos perigos também. E eu acho que temos que estar muito atentos a proteger os mais vulneráveis nesse momento, né? E nós estamos em uma situação confortável, temos emprego, temos onde viver, etc. Além de pensar o futuro, não, é muito importante, pensamento utópico, não? Pensar o que poderia ser, não? E ter projetos. Agora, entre pensar em utopia e pensar na implantação concreta, aí temos um monte de incógnitas, não? Porque tudo está mudando ao mesmo tempo. Nós temos uma situação de caos, em que tem que tomar decisões no momento. É muito difícil ter um plano de ação que vai vários anos para o futuro. O que podemos fazer é tentar ser leais a valores, não, centrais e pensar constantemente sobre o que está acontecendo, sobre, no caso, sobre a racialização das instituições, sobre como desracializar e sobre a racialização das respostas à pandemia atual, não? Tem várias coisas, por exemplo, o ajuda emergencial dos R$600 não chegou a um monte de gente que deveria estar recebendo, não?
e aí tem que ver se a população, eu aposto que a população negra e indígena está sendo sistematicamente prejudicada, pelo sistema burocrático adotado de distribuição do recurso. Então, tem várias coisas para a gente pensar, sem dar uma resposta completa. Obrigado, professor Cal. Professor José Carlos, uma reflexão final. A gente tem acompanhado hoje no Brasil um debate sobre como enfrentar não apenas o racismo, mas também o fascismo, o autoritarismo, e que são processos que estão intimamente conectados. A gente discute hoje se a gente vai ou não vai para a rua, por conta do risco da ascensão do autoritarismo. Qual o caminho, digamos assim, que o senhor, professor, entende ser um caminho mais viável para fazer as lutas andarem juntas, as lutas antirracistas, antifascistas, anti-autoritarismo? José Carlos, microfone. De novo, acho que tem que deixar permanentemente aberto aqui. Mas a questão ela é espinhosa na medida em que existe sempre pelo próprio processo de secundarização das lutas antirracistas, existe sempre o risco de que as pautas antirracistas do movimento negro sejam cooptadas. Nesse momento, a esquerda espera ardentemente, né? A militância mais ativa de esquerda espera ardentemente uma saída às ruas da população negra, que pode ser um movimento de protesto sobre o qual a esquerda pode cavalgar, conduzir e dirigir a seus portos, né, as suas próprias agendas. Né? Eu espero que o movimento negro continue recusando esse convite. É necessário que se entenda que, nesse país, a dimensão da estruturação racial da sociedade brasileira ela é a dimensão fundante da sociedade. A sociedade se fundou em 5 séculos de escravidão. Então, a articulação precisa se dar em torno do processo de desmantelamento das lógicas racistas. Tá? As diversas agendas de desconstituição da desigualdade racial precisam tomar essa dimensão como uma dimensão fundamental pela especificidade das sociedades americanas, de uma forma geral, pela forma como se constituíram. Então, na medida em que essa dimensão não é levada, não é sequer pensada, a esquerda tenta denunciar, apoiar a denúncia ao racismo como mecanismo de mobilização de uma agenda que pode ser articulada, a agenda central da luta de classes. Isso constitui um problema para a população negra, para o movimento negro. Então, eu gostaria de dizer que tem um elemento que está emergindo, tanto no plano acadêmico como no ativismo, que é a percepção da dimensão das emoções, da dimensão do desejo nos processos de lutas sociais. Nós precisamos equacionar na sociedade brasileira o fato de que existe um desejo de branquitude, um desejo de pureza racial branca, um desejo de apartheid racial. Essa é a sociedade certamente mais racializada do planeta nesse momento, depois do desmantelamento do apartheid na África do Sul. Então, a sociedade de maior desigualdade racial global. Né? Então, essa é uma sociedade que está estruturada de uma forma tal que as pessoas elas aderem ao capitalismo porque elas desejam branquitude, né? Desejam os privilégios da branquidade. Então, se nós não equacionarmos isso, se nós pensarmos sempre na lógica do convencimento argumentativo das massas, e não trabalharmos a dimensão do desejo, nós estaremos fadados a continuar patinando e tentando trazer o movimento negro para
uma lógica subordinante, que é o da tomar onda, né? A esquerda espera uma onda negra que ela possa cavalgar. De fato, eu espero que isso não aconteça, não é dessa forma que deve se dar a articulação. A articulação precisa se dar em outros termos, de outra forma, em que a centralidade da questão racial possa ser trazida ao de cima. Obrigado, professor José Carlos. Finalmente, professora Luciana, uma última questão para a gente encerrar o debate, na verdade, duas questões. Uma questão é a relação ou o tema das interseccionalidades. Eu sei que esse é um termo que chama a atenção de muita gente, e, por exemplo, está colocada a questão da interseccionalidade entre a questão racial e a questão de gênero. A gente sabe que as mulheres negras sofrem talvez mais o racismo, mas com certeza elas têm um problema, que é o fato de que, além do racismo, elas sofrem com machismo. Então, como é que vê essa questão da relação das interseccionalidades do racismo com outras pautas e indicar algumas ideias para todos esses estudantes que estão acompanhando essa live, do ponto de vista de agendas de pesquisa? Eu acho que a questão da interseccionalidade é um tema que tem sido muito pautado pelos estudantes, e é uma área de estudos que tenta dar conta um pouco desse processo de sobreposição de formas de opressão. É chave um pouco compreender como mulheres negras, pobres, acabam carregando, acabam se apresentando na vida dessas pessoas, se materializa na vida dessas pessoas uma série de desvantagens que estão relacionadas justamente a esses pontos de partida, que estão relacionadas a esses marcadores sociais. Sem sombra de dúvida, isso é uma agenda de pesquisa importante. Contudo, no meu ponto de vista, eu acho que numa sociedade como a sociedade brasileira, ainda que a gente possa falar de uma interseccionalidade entre gênero e raça, a gente tem uma dimensão racial que é muito forte e que talvez ela deva ser pensada com uma certa primazia. Quando a gente pega a situação das mulheres negras e pobres e compara, por exemplo, com a situação de mulheres brancas e pobres, a gente vai ver justamente a questão do privilégio branco, a gente vai ver justamente como esse quociente negativo do ser negro se materializa de um modo muito forte. Então, a questão da interseccionalidade, ela é importante porque nos ajuda a perceber as múltiplas formas de opressão, mas, ao mesmo tempo que ela nos permite perceber as múltiplas formas de opressão, ela também tem que ser suficientemente explicitada para que a gente pense na singularidade do ser mulher negra. E aí eu acho que quando a gente pensa nas pautas dos movimentos das mulheres negras no Brasil, a gente vê justamente isso, né? O quanto é necessário fazer ter esse olhar específico para as questões das mulheres negras. Muitas vezes essas mulheres elas não encontram respaldo junto ao movimento negro, porque o movimento negro é majoritariamente masculino, não necessariamente acolhe as suas pautas, então não necessariamente os homens dos movimentos negros conseguem perceber a singularidade das demandas das mulheres, e quando essas mulheres elas vão para o movimento feminista, elas também não encontram voz, porque as mulheres do movimento feminista branco, hegemônico, elas têm pautas que são muito mais vinculadas a questões que lhe dizem respeito, ou seja, enquanto as mulheres brancas estavam aí lutando
lutando para ingressar no mercado de trabalho, por exemplo, para sair dos seus lares, as mulheres negras já estavam trabalhando há muito tempo como trabalhadoras domésticas, por exemplo, né? Enquanto a mulher branca sai para trabalhar e conquista um lugar no mercado de trabalho, ela faz da mulher negra sua empregada doméstica. Então, eu acho que nós temos que pensar nessas singularidades e pensar qual é o lugar da raça nesse debate sobre interseccionalidade. Eu acho que é um debate muito frutífero, acho que ele tem vários frutos, mas acho que tanto em termos de luta, quanto em termos de pesquisa, nós precisamos fazer uma reflexão sobre qual é o lugar que a mulher negra ocupa na sociedade brasileira. E existe uma singularidade nesse lugar. Se nós pensarmos na questão da escravidão, se nós pensarmos na negação da feminilidade da mulher negra, se nós pensarmos o quanto essa mulher ela foi sujeita a múltiplas formas de violência, se nós pensarmos, inclusive, na questão de desumanização desse corpo feminino, nós vamos ter toda uma série de implicações para o debate sobre interseccionalidade e também uma série de implicações para a luta das mulheres negras. No meu ponto de vista, é uma luta singular, é uma luta que não necessariamente se confunde com a luta das mulheres brancas e também não necessariamente se confunde com a luta dos homens negros. Então, a gente precisa pensar como se constrói efetivamente a opressão que sofre a mulher negra, como essa opressão ela vai se materializar na vida dessas pessoas para pensar nas suas possibilidades de luta e nas múltiplas dimensões que essa luta ela vai assumir na realidade concreta. Muitíssimo obrigado, Luciana, José Carlos, Cal. Foi um ótimo debate, aprendi muito, tenho certeza que todos que acompanharam, a gente teve mais de 200 pessoas acompanhando agora. Essa live ela vai ficar gravada, a gente vai disponibilizar ela no Facebook do PPGS e da revista Sociologias. Agradeço também ao Jalcione, editor da revista Sociologias. Vocês abriram muito bem, inauguraram muito bem esse projeto. A gente terá, nas próximas semanas, novos temas, novos pesquisadores para debater questões super interessantes. Aproveito e faço o convite para quem tiver interesse em conhecer tanto os artigos da revista Sociologias, vários deles sobre o tema do racismo, inclusive um número especial organizado pelo professor Cal, e conhecer a linha de pesquisa do PPGS sobre minorias sociais, onde estão vários dos projetos, a maioria dos projetos que envolve o tema do racismo. Muito obrigado, boa noite, gente, e até a próxima. Boa noite, mais uma vez queria te parabenizar, Paulo. Tá, obrigado.